Boa noite a todos, os irmãos da fraternidade. Novamente estamos aqui para uma palestra. Agradeço muito a oportunidade, o convite de estar com vocês. Hoje vamos falar sobre o tema da prece, conforme o Livro dos Espíritos, questões 658 a 666, dentro, portanto, da lei de adoração. Veremos o que é a prece, como ela pode ser feita, quais os seus efeitos, para quem ela pode se dirigir, certo? Vamos iniciar, então, com uma prece no início da reunião. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, pensando sobre a doutrina espírita, recolhendo seus ensinamentos, em agradecimento à espiritualidade, que nos capacita a ter uma fé raciocinada e que essa fé raciocinada estimule nossas ações, nossas práticas, no sentido da realização do amor, do bem, da caridade. Que tenhamos, assim, mais firmeza a enfrentar as vicissitudes da vida na forma das nossas provas e expiações. Tenhamos as bem-aventuranças prometidas pelo Cristo. Desejosos desses objetivos, iniciamos a palestra de hoje, assim seja. Pois bem, logo no início, então, do tema, nós vemos que há um regresso aqui ao pensamento mais antigo a respeito da prece, uma oração a Deus, comunicação da criatura com Deus, como se verifica nas mais antigas formas de religião. Temos exemplos disso na Bíblia. Buscava-se sempre saber como é que a prece pode ser agradável a Deus, né? E, efetivamente, dentro dos parâmetros que a doutrina espírita nos traz, a prece agradável a Deus será aquela que vem de dentro do coração, com a sinceridade. Quando é uma prece mecânica, lida apenas da boca para fora, essa prece perde efeito. É claro que se for lida, mas acompanhada pelo coração e pelo sentimento e pelo entendimento, ela recebe todos os seus efeitos, efetivamente. Então, o que importa é se o pensamento e o sentimento estão acompanhando essa prece. É isso que toca realmente os espíritos e que importa a Deus. Se as pessoas são orgulhosas, com todos os seus defeitos, os defeitos que a humanidade ainda traz, todos nós ainda temos, isso não torna a prece desagradável, contanto que haja um sincero arrependimento, a verdadeira humildade quando a prece for feita. Podemos, então, dizer o que é a prece. Como um ato de adoração, orar a Deus seria pensar nele. É, de certa forma, se aproximar dele, pôr-se na comunicação com ele. Vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos que a prece pode se propor a três coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando nós louvamos a Deus, quando reconhecemos a grandeza dos seus desígnios para conosco, ou com toda a criação, nós pedimos, quando entendemos que temos necessidade de algum auxílio para enfrentar provas ou expiações, e agradecer efetivamente, porque isto se reflete num ato de humildade. Toda a prece, então, é um ato ético, é um ato moral. Torna o homem melhor, porque faz com que ele exerça virtudes. Veja, quando a pessoa ora com fervor, com a confiança, ela se torna mais forte contra tentações, ao mesmo tempo em que Deus enviará os bons espíritos para assistir aquele que está fazendo a prece. É um socorro que sempre virá, quando pedido com coração, com sinceridade. Então, na verdade, a prece, ela atua em nós, porque ela exige de nós uma disposição de nos pôr em humildade para com um ser criador maior do que nós. Ela exige de nós sinceridade. Ela nos solicita o amor ao próximo. Portanto, o pensamento e o sentimento do bem. Com isso, ela está transformando nós mesmos enquanto é praticada.
certo? Ao mesmo tempo, os espíritos, então, que vêm atraídos pelo quê? Pelo bem que nós estamos emitindo pelos nossos pensamentos. É a questão da atração, que é muito bem ensinada e compreendida pela doutrina, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro A Gênese, né? Os fluidos também recebem os influxos do pensamento, se transmitem e podem ser captados pelos espíritos, e esses espíritos são atraídos pela semelhança da qualidade desses fluidos. Então, fluidos com a qualidade boa vai atrair os bons espíritos. E esses bons espíritos vão nos inspirar soluções, vão nos inspirar modos de agir, vão nos inspirar força, resignação, que também incitarão, reforçarão em nós as virtudes morais, portanto, nos tornará melhores. É verdade que há pessoas que oram e não melhoram muito, né? Continuam lá invejosas, ciumentas. O próprio Kardec pergunta isso na questão 660. Ainda são carentes de benevolência ou de indulgência. Como pode, né? Apesar de orarem? Porque, como já dissemos, não é questão de orar muito, é questão de orar bem. Não basta fechar o olho, não basta fazer o gestual da prece, não basta repetir palavras sem cessar. Não basta falar da boca para fora. É preciso olhar para os próprios defeitos, reconhecer as falhas e pedir para melhorá-las. A prece, então, precisa ser um estudo de si mesmo. Sim, assim está na questão 660. Então, o remédio, que é a prece, não é ineficaz. O problema é como ele é empregado. Não há dúvidas de que nós somos criaturas ainda no meio da caminhada, do progresso, né, espiritual. Ainda temos batalhas morais para vencer, vícios a retirar de nossas almas e, portanto, faltas que nós, né, na nossa história espiritual, carregamos. E pedimos, por vezes, o perdão dessas faltas. Até que ponto, né, Deus poderá atender esse pedido de perdão das nossas faltas? A prece, na verdade, como diz o livro, não oculta as faltas. Deus sabe discernir o bem e o mal. Para obter o perdão das faltas, somente tem uma maneira: mudando de conduta. Mudando de conduta. O perdão das faltas significa receber um abrandamento das expiações. Mas isso, conforme já é explicado, tanto no livro dos Espíritos quanto no Céu e Inferno, só se consegue substituindo pensamentos e ações viciosos e maus por pensamentos e ações bons, caridosos. Então, é preciso mudar a conduta. Na medida em que vai se mudando a conduta, isso vai reduzindo as expiações, o que significa perdão das faltas. E a prece entra aí como? Dando justamente a força para que nós tenhamos essa disposição de mudar a conduta. Enquanto ela está no pensamento, ela está atraindo bons espíritos, ela está dando a disposição interior para a mudança da atitude. Quando realmente muda de atitude e age melhor, aí sim já estamos tendo as faltas perdoadas perante a lei de Deus. E aqui nós temos uma frase espetacular na questão 661, que vale a pena lermos. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Isso é muito importante. Então você não precisa parar de agir no bem, parar de trabalhar no bem, né? Para se sentar e falar, não, agora eu estou fazendo muita coisa aqui, essas coisas que eu faço estão ajudando, beneficiando o próximo, mas eu tenho que parar, porque agora é a hora de orar. E você para e começa a pensar e meditar. Não. Segundo a doutrina espírita, a própria boa ação é a prece. E é a melhor
prece. Questão 661. Tá? Assim como nós podemos pensar em orar por nós mesmos, também, evidentemente, podemos pensar em orar pelos nossos irmãos de caminhada, irmãos de progresso, os nossos próximos, né? Os outros à nossa volta. Até que ponto será útil orar por eles? Porque devemos entender que a prece muda a nossa disposição. Mas mudará do outro? Adiantará orar pelo outro? Já é uma boa questão, e que já é a seguinte, 662. E o que nós vemos é que o espírito que está orando, que está fazendo a prece, ele está agindo por um ato de sua vontade de fazer o bem. E porque ele está desejando fazer o bem, está atraindo para si bons espíritos. Esses bons espíritos vão se associar ao bem que ele quer fazer. Portanto, pode ter efeito, porque os espíritos vão agir junto com aquele que ora, no mesmo sentido daquele que ora, no mesmo desejo e vontade daquele que ora. Se você ora pelo bem do próximo, espíritos também vão atuar pelo bem desse próximo, conforme a atração da sua prece. Isso está na questão 662. Pela prece, ele, aquele que faz a prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. Quando a prece, então, é ardente, sincera, ela chama a ajuda dos bons espíritos. E como é que eles vão ajudar o próximo? Justamente sugerindo a ele bons pensamentos, a ele a força do corpo e da alma que ele necessita. Mas sempre aí também está a questão do coração, né? É preciso que seja uma prece sincera. E é preciso que o outro também tenha uma disposição para receber uma ajuda, né? Uma pergunta que muitos se fazem, que a doutrina espírita se propõe a responder, é se a prece feita a Deus, no caso, por conta de alguma prova, uma expiação que estamos passando, pode fazer com que a natureza dessa prova mude, com que desviemos o curso das provas ou das expiações. Em outras palavras, será que pela prece nós podemos mudar a lei de Deus? E se não pode mudar, adianta a prece? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta filosófica e que está também tratada na questão 663. É evidente que as provas estão nas mãos de Deus, né? Elas devem ser suportadas até o fim. Deus leva em conta a resignação das criaturas. O que a prece vai fazer, então? Vai chamar os bons espíritos para nos dar a força para suportá-las com a coragem. E assim elas vão parecer mais suportáveis, menos duras. Ela não é jamais inútil quando é bem feita, né, com o coração, porque fortalece. É daí que vem aquele ditado, tantas vezes repetido na doutrina: ajuda-te, o céu te ajudará. Os espíritos te darão alguma força, alguma resposta. Agora, tem uma frase aqui que é fundamental nessa resposta. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera é frequentemente o grande bem na ordem geral do universo. Tá? Então, não, a prece não vai mudar as leis do universo. Fora que há alguns males, alguns sofrimentos que são devidos a ações nossas próprias, né? Então, realmente, cabe a nossa mudança de conduta retirá-las, certo? Seria uma inconsequência você achar que vai continuar fazendo a mesma coisa e não vai ter o mesmo resultado. Você tem que mudar a ação para mudar os resultados, né? Agora, sempre os pedidos justos dentro da lei de Deus são atendidos. Não devemos achar que Deus não nos atende porque ele não fez um milagre. Isso não existe na visão espírita, tá? Deus atende por meios naturais. Tão naturais que parece efeito do acaso.
ou da força das coisas. Isso está dito na questão 663. Então, o mais frequente é isso, é que o atendimento da prece se dê por meio do suscitar um pensamento necessário para nos tirar da confusão. Geralmente é isso que é feito. Então não é nada de mudar a ordem natural das coisas, nada de fazer milagres absurdos, prodigiosos, para atender nossos caprichos, mas simplesmente nos pôr em condições de superar as dificuldades, de suportar alguma prova, de ter uma ideia de como agir de outra forma, e isso vai variar de caso a caso. Nós vemos também que o outro pode ser um espírito sofredor. Orar pelos mortos, né? Alguma coisa que até dividiu a opinião entre católicos e protestantes. O católico admite a prece pelos mortos. O protestante já não admitiu. Isso foi um dos motivos da divisão. O espiritismo claramente admite a oração pelos mortos, que são espíritos. E se eles são sofredores, nossa prece pode sim proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos. O que não quer dizer que vai dobrar a justiça de Deus, como nós já falamos. Acontece que a alma daquele que recebe a nossa prece vai experimentar um alívio. Por quê? Porque ela vai perceber que há um interessado e o infeliz sempre é aliviado quando encontra alguma alma caridosa que se compadece das suas dores. E aí, pela prece, você também provoca nesse espírito um desejo de mudança de situação, o que pode reverter no arrependimento, no desejo de fazer o bem, de fazer, portanto, o que é preciso para ser feliz. Então ele vai mudar a conduta, então ele vai poder, aos poucos, mudar a situação de sofrimento em que ele se encontre. Sim, é assim que se pode entender a abreviação da pena do espírito sofredor. Evidentemente que ele também tem que ajudar a si mesmo com a sua boa vontade. Tá? Isso está na questão 664. Então, o desejo de se melhorar vai atrair pela prece, ao invés de outros espíritos sofredores, espíritos melhores, que vão esclarecer, que vão consolar, que vão lhe dar esperança. É dito aqui na questão que Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando então a nós, com isso, que nós seríamos culpados se não fizermos por aqueles que mais necessitarem. Se você quiser ver exemplos práticos, registrados, do efeito da prece sobre os espíritos sofredores, recomendo a leitura do livro O Céu e o Inferno, na parte 2ª, onde você tem os exemplos. Veja lá os espíritos sofredores e como eles dizem que a prece está os afetando muito positivamente em todas as vezes. Essa questão da oração pelos mortos, que eu acabei de falar que era uma das dificuldades teológicas que dividiram a igreja no passado, também foi objeto de um questionamento aqui do Allan Kardec para a doutrina espírita. Veja a pergunta que ele faz na 665. O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de ela não estar prescrita no Evangelho? Sim, que esse era o argumento. Se não está no Evangelho, então não é para nós fazermos. Tá? Mas a prece pelos mortos está em livros chamados hoje, dentro da teologia, de deuterocanônicos, como, por exemplo, o livro de Macabeus, segundo Macabeus. Porém, a resposta que é dada aqui pelo Espírito é muito sagaz. Ele começa dizendo assim: o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Então, se a prece pelos mortos é um testemunho de benevolência, de amor pelo outro, está dentro da recomendação do Evangelho, sim. Tá?
Então aqui nós vemos que ele, inclusive, repete que essa prece vai testemunhar a afeição, vai testemunhar a lembrança de alguém por ele, o que vai contribuir para aliviar seu sofrimento e consolar. Ele precisa também ter algum arrependimento para que possa ter efeito sobre ele a prece. E, de qualquer maneira, ainda que ele não mude, já fica marcado sobre ele o testemunho de que uma alma simpática se ocupou dele. E isso deixa o doce pensamento, né, de que uma intercessão foi útil em algum momento. E aí vai ter, claro, necessariamente de parte desse espírito, um reconhecimento de afeição por aquele que deu essa prova de amizade, de piedade por ele. A prece seria essa prova. E é muito bonita a frase com que termina essa resposta. O amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. E nós vamos, então, caminhar para o encerramento a partir da última pergunta. Nós sabemos que a oração é feita a Deus como um ato de adoração. Porém, não podemos orar aos espíritos. Aos espíritos. Por favor, espíritos, venham em nosso auxílio. Bom, pelo que vemos na doutrina, nada impede. Pode-se orar aos bons espíritos, mas deve-se ter claro em mente que eles são os mensageiros de Deus, os executores da sua vontade, que o poder está na razão da sua superioridade, mas depende sempre de Deus, sem a cuja permissão nada se faz. Entenda-se aqui que Deus também não tem uma vontade arbitrária, segundo a doutrina espírita. Quando se tende aqui a vontade de Deus, interprete-se a lei de Deus, porque a lei é imutável, né? Então, sempre que se pede algo aos espíritos e esse algo está dentro da lei de Deus, não tem por que isso não ser também atendido. Por quê? É como Deus já permitindo essa realização, essa execução, né? Por isso, então, as preces endereçadas aos espíritos são eficazes desde que dentro da lei de Deus. Então, meus irmãos, diante de todos esses ensinamentos sobre a prece, nós vemos a importância que ela tem. Ela nos traz moralidade, ela nos traz virtudes, disposições, ela nos faz conectarmos, atrairmos os bons espíritos que nos vão inspirar forças, que nos vão inspirar boas resoluções, ideias para sair das confusões e dificuldades. Pode ajudar os outros pela ação desses mesmos espíritos atraídos pela nossa prece. Pode ajudar os espíritos sofredores. Então a prece tem muitos benefícios reconhecidos pela doutrina espírita. E foi o que pudemos ver aqui hoje por meio dessa exposição do Livro dos Espíritos, o item prece dentro da lei de adoração. Então eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, fazer uma prece de encerramento. Nós elevamos nosso pensamento a Deus, mais uma vez, desta vez em agradecimento, por termos recolhido tantos ensinamentos e a possibilidade de reflexões muito importantes para a nossa vida, para a nossa prática, nossas ações. Tenhamos sempre a força, o desejo de estudar, de continuar nessa caminhada e de nos transformarmos moralmente cada vez mais no caminho das virtudes que o Cristo nos ensinou. Pratiquemos a humildade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a resignação, enfim, a caridade. Que Deus abençoe a semana de todos. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima.